Boa tarde, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Como Falar para o Seu Filho Ouvir. E será que falar de educação sexual é a mesma coisa que falar de sexo? Não, são duas coisas absolutamente diferentes e que muitas vezes pais e professores podem confundir. E isso vai causar problemas incríveis no desenvolvimento da criança. Falar de educação sexual é falar de autoconhecimento. A criança vai conhecendo as partes do corpo. É falar de autoproteção. É fundamental que você ensine a criança a verificar quais são os limites que ela se permite tocar e ser tocada pelo outro. Falar de educação sexual, portanto, é falar de autoproteção, aspecto fundamental para evitar que crianças sejam vítimas de crianças maiores, inclusive de adultos também. Falar de educação sexual envolve falar sobre a higiene e o cuidado corporal. E antes mesmo da gente pensar se fala ou se não fala, achando que isso pode ou não acelerar o desenvolvimento da criança, o que na verdade não acontece, é fundamental que você saiba que a criança vivencia a sexualidade. De 0 a 1 ano, a criança começa a ter prazer na boca. Tanto que quando ela se amamenta, ela tem sensações interessantíssimas. Por isso que muitas vezes ela coloca a mãozinha, o pezinho na boca também. Então, independente de você falar ou não, a criança vai vivenciar em função dos estímulos sensoriais. De 2 a 4 anos, a criança começa a controlar os esfíncteres. E aí ela também começa a sentir prazer no próprio corpo. É interessante verificar que elas começam a ter prazer em reter e, de alguma maneira, soltar as fezes. Então, nesse processo, ela também vai desenvolvendo o processo de autodescoberta. E super interessante que a partir dos 4 anos, mas algumas crianças às vezes até antes, começam a descobrir as diferenças entre menino e menina. O menino tem pênis, a menina tem vulva. E nessas descobertas, a curiosidade se faz muito presente. E aí seguem algumas dicas de como é que você pode satisfazer a curiosidade da criança. Primeiro aspecto, seja honesto. Não minta, porque senão a criança não vai confiar em você em outros assuntos também que se fizerem presentes dentro do próprio desenvolvimento. Tente responder a criança no momento em que ela lhe perguntar. Porque se você não responder no momento, a criança, assim como a gente faz uma série de fantasias, inclusive por que é que o papai e a mamãe não estão nos respondendo. E o terceiro aspecto, não menos importante, depende dos outros anteriores. É fundamental que você repita a mesma explicação todas as vezes que a criança vier lhe procurar. E a partir desses primeiros diálogos que envolvem a educação sexual, que o relacionamento familiar vai acontecendo. E sem ele, outras pontes relacionais não vão sendo desenvolvidas. E é fundamental que você entenda que a sexualidade que está na sua cabeça, na minha cabeça, repleta de erotismo, não é a mesma sexualidade e vivência da sexualidade